Fala, doutor. Oi, Alice. Fala, PH. Pedrinho mandou aqui. Fala, Bertão. Pedro? Tá me Pô, vendo? aí. 100% meu deputado. E aí, Aqui. doutor? E aí? Como é que tá? Que doideira, cara. Só tô mandando aqui para 50 pessoas. Porque É, 50 deixa eu é o também. quê? Deixa eu mandar aqui pra galera também. Pera um instantinho. Eu mando para os 50 primeiro. Deve ter uma galera que fica chateada comigo, que toda hora eu fico mandando convite de live. Eu. Ah, cara, mas é a forma da gente aparecer aí com os recursos que estão nas nossas mãos e gratuitos, né? É a forma de levar boa notícia para as pessoas. É verdade, cara. Mas que bom Pronto. que a live tá do seu lado, que aí você vai conduzir a live. Não, nada disso. De forma alguma, irmão. Começando, Pedrinho, eu eu tô aprendendo política agora, né? Né? Vale destacar isso. É, o PH, vale destacar isso. Eu estou na política desde 2018. Você tem uma caminhada há muito mais tempo do que eu aí, então, cara, eu tô aprendendo, cara. Eu acho que é até legal, porque quando o pessoal tá entrando aí, depois você vai deixar gravada a live, né? Não, acho que você vai ter que deixar Destacar. salvar. Acho que você vai ter que salvar. Ah, é verdade, que eu que abri. Não tem problema, não, eu faço isso. Obrigado. Pessoal, vale destacar uma coisa muito interessante, importante, né? Eu, eu fui vice-presidente de um dos conselhos da Associação Comercial do Estado, né, da CRJ, que fica lá na Candelária, e o Pedro Rafael é diretor há muitos anos de lá, né? Ele foi, se eu não me engano, um dos diretores mais jovens que entrou, Ah, tá me ocupou lá. chamando de velho, assim. Não, não estou chamando de velho. Pedro, eu sou 10 anos mais velho do que você. Então, Tá com. Você tá com. vou fazer 38. Fazer 38. Eu Ah, sou de 82, né? Mas o Pedrinho, né, carinhosamente chamado, ele foi um dos diretores mais jovens lá da CRJ, ficou no Conselho de Jovens Empresários e eu conheci o Pedro, né, através de um amigo em comum nosso, né, o Arthur Montenegro, e foi muito bacana. E a primeira pessoa que falou de política comigo foi esse maluco aí. Na verdade, eu falo para algumas pessoas íntimas, né, que eu comecei a ser seduzido pela política e ter essa. Eu, na verdade, eu já tinha sido convidado há muitos anos atrás, né, quando eu era da Ilha do Governador, mas não foi nada tão interessante, impactante quanto o convite do Pedro Rafael, né? Pedro Rafael me convidou na época para foi um entrar no. incentivo, cara. Oi? Eu só te incentivei a participar da política. Eu acho que as pessoas boas têm que estar na política. Existe uma frase muito célebre que diz Uhum, que os maus fazem o mal da política, né? Fazem mau uso da uhum. política porque os bons ficam calados. Então, Para que você tem que. para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. É Edmundo de Exatamente. Burgh. É. Então, eu, assim, toda pessoa que eu encontro, que eu acho que pode. A pessoa pode até ser boa, uma boa pessoa, mas tem que saber também, temos que saber diferenciar a boa pessoa que é uma boa pessoa e a boa pessoa que vai ser também servir, vai conseguir é, matar no peito a política. E a política, não estou falando que a boa pessoa seria desvirtuada para amar a política, não. Mas a política é um bicho de sete cabeças e você tem que saber enfrentar com toda a sua coragem para poder fazer um bom trabalho pela população. Então, a gente tem que ter boas pessoas, tanto na política e ter boas pessoas fora da política também. Você não pode pensar apenas que só vai ter gente boa de um lado ou do outro. Temos que estar sempre em Uhum. ambos lados e caminhando junto. Essa é a minha visão.
Uhum, exatamente, muito bom. E aí, é, vale fazer esse destaque, né? O Pedro me convidou à época para conhecer o PSD, né? Para falar com o Índio, com o Harold, naquela época toda. Tinha uma grande turbulência, né? Porque estava naquele fuzuê, né? De término de eleição, né? Em 2018. Eu cheguei a depois me reunir com a deputada Flor de Lis, até com o marido dela, que infelizmente, né, veio a óbito, faleceu com atentado, né? Mas acabou que o convite do Pedro caiu num momento muito oportuno da minha vida, né? Que eu estava tendo um razoável destaque no mercado corporativo, né, na Associação Comercial do Estado. Aí eu estava fundando a Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis, né? Eu sou o atual presidente. Na verdade, eu fundei a associação com outros empresários, tem mais de 20 diretores na Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis. Não tinha objetivo político quando nós estávamos desenhando para fazer a associação comercial, e sim para dar de fato a, a, a representatividade, ser uma voz, né, ter um arcabouço, né, um respaldo jurídico, um arcabouço legal para a gente dar uma sustentabilidade econômico-financeira para os nossos empresários e empreendedores aqui do município de Nilópolis, né? E acabou que, obviamente, na política, né, todos nós somos seres políticos, né? A gente não é política partidária, né? A política vem da Grécia Antiga, vem de polis, né? Que é, enfim, comunidade, é você pensar no princípio de reciprocidade, no princípio de coexistência, você habitar o mesmo espaço de um todo. E é interessante, Pedrinho, porque nas minhas aulas, as palestras que eu faço, até os treinamentos para minha nominata de vereador, eu falo muito de Platão, né? Que vem antes de Cristo, né? É interessante porque a política ela é discutida, é debatida antes de Cristo, e Platão, naquela época, né, ele já falava o seguinte: não há mal nenhum a pessoa não gostar de política, né? Não tem problema nenhum. Não há mal nenhum dessa pessoa ou um grupo de pessoas não gostarem de política. Mas essas pessoas, elas precisam saber que elas serão governadas por aqueles que gostam, né? Então, isso me marcou demais, né, na política. De fato, eu acho que essa onda que veio, né? Fala, Valmir. Oi, Lu, sejam bem-vindos. Essa onda que veio com a mudança do presidente Jair Bolsonaro, né? Não é o objetivo falar na live se a gente é a favor ou contra, não é isso, mas a grande mobilização que teve na nação de mudança, né? E essa onda ela ainda respinga até hoje, né? A gente vê que ainda tem, hoje em dia tem tá tendo uma polarização muito grande, né? Mas ainda há uma necessidade de que a sociedade ela de fato ela acorde, né? Ela vá submergir, né? Então vai ficar ali, ó, vamos emergir agora, né? A gente sai dessa camada aqui, vamos dar uma respirada e vamos trazer coisas novas. E eu acredito, Pedro, que quando lá atrás você me fez esse convite, e eu lembro que eu estava numa ligação em casa e você falou, cara, tu tem que ser prefeito. Eu falei, Pedro, tá maluco, Pedrinho? Prefeito, cara? Eu nasci em favela, eu fui criado, porra, eu morei 27 anos em favela, porra, em comunidade. Eu ser prefeito, eu não tenho nem noção direito como eu vou participar de uma campanha. E você, muito cavalheiro e muito tranquilo, falou, cara, tu tem capacidade, faz assim, você já é um cara que tem destaque, você fala o que as pessoas querem ouvir, né? Pensa nisso. E aí eu pensei, né? E aí eu lembro que eu falei com você, Pedrinho, eu topo o desafio. E aí a gente veio trabalhando, né? 2018, 2019, até a metade de 2019, junho,
quando através de um convite do presidente estadual do PSDB, quando assumiu lá atrás, né, o Paulo Marinho, que está tendo, né, toda essa questão agora que tá rolando aí na política nacional por conta de uma denúncia que ele fez, mas então, o nosso presidente estadual do PSDB assistiu vídeo meu, matéria minha em jornal e tal, gostou muito e viu que tinha muita sinergia e similaridade com o discurso do governador de São Paulo, João Dória, né? E tudo aquilo que o PSDB estava querendo arregimentar no estado do Rio de Janeiro, porque a gente tem um histórico pregresso do PSDB, né? Principalmente no estado, de não ser saudável, né? O PSDB é muito forte em São Paulo. E a vinda do Paulo Marinho foi para que ele começasse a pegar essas pessoas com uma possibilidade de ser um expoente de renovação na política, né? Pessoas que não têm o discurso político partidário, né? Aquela militância, e que seja uma esperança para solidificar o PSDB no Estado. E aí eu fui convidado, né? Fui almoçar na casa dele, ele fez uma entrevista, cara, parece que ele fez uma anamnese total minha, né? Me perguntou tudo. Só uma Até pergunta. que... Claro, faça. Desculpa, eu estou falando muito. Você ficou... Uma pergunta besta. Você ficou usando a mesma cadeira que o Bolsonaro? Não, não. Foi uma mesa grande lá que ele fez o QG na época do PSDB, lá no Jardim Botânico, mas não. Pode ser que daria sorte, né? Sentou lá, enfim, não sei, ou alguma energia ruim. Pode ser que Não não estou tem criticando como. nem elogiando, só era uma dúvida mesmo. Não fiquei na. Quem me conhece, Juan, sabe muito bem a minha posição quanto à política municipal, estadual e federal. E quem não sabe é só perguntar, porque eu não omito nada. Participei da Prefeitura do Rio, sim, com um momento de acreditar na renovação do Rio de Janeiro, né, em 2017. Vi que não era o que estava acontecendo, vi que era igual ou pior com o atual prefeito que nós temos. Fui para Brasília, adorei trabalhar em Brasília. Fui trabalhar pela reforma da Previdência. Você esteve em Brasília, estivemos lá em eventos e reuniões. E você viu, modéstia à parte, o quanto estava ralando naqueles dias. E né, me convidaram para vir ser candidato de novo aqui no Rio a vereador, tentando, né, essa renovação política que eu tanto falei para você, que eu acho que você passa isso para a população, eu acredito na sua renovação, entendeu? Quando eu te falei para você ser candidato a prefeito, obviamente eu queria que fosse pelo PSB, mas, enfim, pelo partido que for, eu ficarei feliz por você. Te falei isso, inclusive. Eu te falei uma coisa, não sei se você lembra, que a gente vai trabalhar, obviamente, para fazer você ser eleito. Mas, se perder, não desista. Porque a política é cheia de paraquedistas. Aqueles que vêm, acham que vão ser eleitos de cara, e você tem uma grande chance de ser eleito por ser uma disputa ao executivo. Então fica, não digo que seja mais fácil ou mais difícil, mas você tem uma exposição muito maior do que um candidato a vereador. E Sim. mesmo que você perca, você pode perder de cabeça erguida por todo o trabalho excelente que você vem fazendo, e eu sei que vai terminar fazendo também. Mas Nilópolis vai estar ganhando um novo player político de representação que futuramente você pode vir ser o candidato a deputado por Nilópolis e ser muito bem votado e trabalhar tanto quanto o prefeito da cidade, entendeu? Sim. Não, obrigado, Pedro. E é interessante porque hoje eu falei por reunião online, eu tive uma reunião presencial com uma pessoa. Usou máscara? Oi? Usou a máscara? Aqui, ó, a pessoa ficou distante de mim. Olha o Walter aí, brabíssimo. Walter Leiras, E o grande Jackson irmão. também, cara. Olha o Jackson chegando aí. O Jackson foi na live anterior, há uma hora atrás.
Gente fina demais, só fera. E Então, vi assim, também que Pedro... o Rafael Bertão tá por aí também. Oi? O Rafael Bertão tá por aí também. Falei com ele também, dia 25, se eu não me engano, eu tenho uma live com ele também, irmãozão, parceiro, cara do Eu acho que é Renova dia Bem. 28, mas tudo bem. Hã? Eu acho que vai ser dia 28. 28? É. Tá sabendo mais do que eu, mas Pois é, enfim. eu tenho que saber a agenda dos meus candidatos. É. Então, assim, uma coisa interessante, Pedro, que você falou, né? Cara, eu estou muito feliz com o momento que eu estou passando, momento político, por quê? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho grupo político, eu não tenho vida pregressa política, né? Então eu não tenho absolutamente nada que desabone a minha imagem de um novo político, né? Na verdade, eu estou fazendo uma construção da imagem política da minha pessoa, né? A minha persona política, né? Eu vou, em algum momento, me profissionalizar como político, não na forma profissionalizar pejorativa que se usa, né? Mas é entender de ciência política, igual a você, que estudou no Chile, enfim, viajou bastante. Você, de fato, é um cientista político. Eu não sou cientista político, eu sou um cara de vida, mas eu leio muito, eu me interesso muito, né? Então, assim, eu estou num momento muito importante da minha vida e muito feliz. Por quê, Pedrinho? Eu não preciso, né, da política para viver e eu não tenho compromisso nenhum com a política, Somos né? dois. Eu não tenho Eu não nada, vivo eu da não devo... política, mas eu vivo para a política. Então, eu não devo nenhuma satisfação para absolutamente ninguém, a não ser minha família, minha esposa, meus filhos, né? E as pessoas da minha equipe que estão ali, tipo, meu advogado, a minha consultora, né, a Galva, que você conhece, tem meu Querida Galva, advogado, manda um abraço para ela, inclusive. beleza. Tem o meu sócio, que é até tesoureiro também do PSDB, né? Então, assim, eu não tenho compromisso, eu tenho um desafio à frente da minha vida e, cara, eu já venci. Uma coisa é o seguinte, Juan, você ganhou o quê? Ganhou uma xícara de café. Você ganhou, olha, essa xícara para você tomar café todo dia, né? A gente materializa a coisa. Você ganhou uma coisa, né? Ou você foi diplomado, você ganhou um diploma lá, que você está ocupando o executivo, é prefeito. Mas vencer é muito diferente. Eu já venci. Por quê? Eu recebi diversas ofertas escusas, tá? Nesse ínterim aí que eu entrei para o PSDB. Enfim, aí o convite, até para concluir a fala anterior, o presidente Paulo Marinho me convidou para ser o candidato a prefeito do PSDB em Nilópolis e ser o presidente municipal do PSDB. Então eu tive um desafio além, né? Que eu vou ser o cara que quando nós formos discutir sobre fundo partidário, né, os recursos, isso vai cair no meu colo, né? Eu vou tentar com o meu time, com o meu tesoureiro e tal, e vou falar, olha, para minha campanha é tanto, para os vereadores é tanto, então assim, eu não posso decepcionar, tá? A minha população, não posso decepcionar a sociedade, não decepcionarei, tá? Ganhando a eleição ou não, né? No momento que eu me tornar o candidato, hoje eu sou pré, né? Então, eu não decepcionarei a sociedade nilopolitana e não decepcionarei também, principalmente, a minha equipe, que são pessoas que acreditam em mim por questão de propósito, os meus princípios, os meus valores, entendeu? E pessoas que estão trabalhando de graça comigo, no amor, irmão. Os caras aí fora, os grandes medalhões, eles têm muita grana para correr isso, né? Então, Pedro, eu já venci, irmão. Eu já venci. No outro dia eu falei para um adversário, eu cheguei para ele e falei, irmão, eu não vou te apoiar, eu não vou declinar minha candidatura, tá? Quem tem que dar satisfação para a população é você, que você é do governo, né? Não preciso falar o que a pessoa é, né? Você tem um mandato, você tem que dar explicações, quem tem que provar que você é bom para se manter nisso é você, não sou eu. Eu não tenho cargo, eu não tenho matrícula em prefeitura nenhuma, ninguém da minha equipe trabalha em prefeitura nenhuma com cargo que eu consegui, tá? Eu não recebo recurso do partido, né? Pelo menos ainda, eu espero que eu receba em algum momento. Então, meu irmão, eu não tenho absolutamente nenhuma satisfação a dar, né?
Então, eu acredito que, diante de todas essas circunstâncias que estão à minha volta, eu já venci, né, Pedro? Então, eu venci por estar num partido fortíssimo, por ter credibilidade, por ter, por ter tido, ainda mantenho uma coisa que me catapulta muito como orgulho, que é ter pertencido à CRJ, Associação Comercial do Rio de Janeiro, eu sendo um cara que saiu de uma favela, entendeu? O cara do subúrbio, e um cara que voltou para o subúrbio por querer fazer, de algum modo, alguma mudança para a sociedade, então eu já venci, né? Agora, o que você falou, né, da questão do pleito, do futuro, cara, eu não tenho, tá, interesse e não tenho nada dentro do meu roadmap, né, político. Eu não tenho nada na minha linha do tempo. A questão que eu sempre falo com o meu time, né, porque eu já tenho um time muito grande, que é uma equipe para uma campanha majoritária, né, é o seguinte: se eu não for eleito, eu vou manter a minha história política. Eu vou continuar, se o PSDB achar que é conveniente, interessante me manter como presidente, eu me mantenho como presidente municipal, né? Vou fazer um ou dois vereadores, a gente consegue fazer na cidade, né? E no futuro, se a Deus pertence, né? A Deus pertence, na verdade, e se as pessoas acharem que é interessante, talvez eu possa tentar entender como é o pleito para deputado, né? Mas não é uma coisa que está no meu escopo de projeto. O escopo de projeto o desafio é executivo, tá? Prefeitura. Se eu vencer, ótimo, conseguimos obter, lograr êxito naquilo que a gente está estudando e trabalhando. Se eu não ganhar a eleição, eu já venci. Então, para mim, está tudo certo, irmão. Muito Tá? bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, Juan. O nosso tema até é a integração da região metropolitana, né? A gente vai até restringir um pouco a Rio, Nilópolis, Nilópolis, Rio, para não falar de toda a região, que aí fica um pouco mais complexa a nossa conversa, num tempo de 40 minutos que a gente ainda deve ter aí pela frente. Está controlando o tempo aí, Pedrinho? Não, se você apertar aí no ao vivo, aí em cima, aí vai. Ah, mentira, cara. Que Aí isso, vai falar. cara? Nunca soube disso, irmão. Já Cara, olha aí. Dando já aula de... apareceu, né? Vou deixar até aqui que eu vejo direto aqui. Nunca Isso soube aí. disso, cara. E aí, quando eu descobri isso, foi a maravilha. Cara. Mas quando. Vamos falar um pouco aqui de Nilópolis e Rio. Nilópolis é uma Uhum. cidade, né? Um município de mais ou menos, do censo de 2012, 160 mil pessoas, um pouquinho menos, na verdade, mas já deve ter batido em 8 anos esse número. Quanto? Qual o número que você falou? 160 mil. Nós estamos com 100, se eu não me engano, 168 mil habitantes. Pelo Então, menos é o que estava, né? Aí, obrigado, valeu. no É, censo de 2012, ou seja, quase 10 anos, era 154, 156, mas enfim, 160 mil pessoas. E isso. é um município muito dormitório também, né? A pessoa mora em Total, Nilópolis. Ah, total, então, total. a pessoa mora em Nilópolis e vem trabalhar no Rio ou em outros municípios também, dependendo do trabalho. Você acha Posso falar, que... posso fazer um adendo, Pedrinho? Claro, Posso comentar? Né? Existem dados, né? Enfim, principalmente, eu fiz parte da comissão estratégica do Centro de Operações do Rio, né? Na parte de falar sobre estratégia de inovação e internet das coisas para a cidade do Rio de Janeiro, né? E existem dados que é o seguinte: Nilópolis, por exemplo, 70% da população ela sai diariamente para trabalhar no município do Rio, né? Então, tu vê, vamos arredondar, porque eu sou péssimo de matemática, mas se a gente colocar 100 mil habitantes, 70 mil habitantes saem todo dia para ir para o município do Rio trabalhar. E ele volta à noite e aí sim que consome ali, né? Ou janta, ou faz um lanche, ou abastece seu carro. O restante, ele está fomentando o desenvolvimento econômico no município do Rio, né? é. E eu já conversei bastante com um deputado federal, que é de São João de Meriti, e ele, inclusive, pelo menos naquele então, ele era pré-candidato a prefeito esse ano lá. E havia-se uma ideia de transformar São João de Meriti em assim como Campinas é para São Paulo, São João de Meriti ser para o Rio de Janeiro por causa da Dutra. Como que você Sim. enxerga transformar Nilópolis também
numa Campinas ou em São Paulo tem o ABC Paulista, né? Aquelas cidades todas dormitórios ali, mas Uhum. um poder muito forte que tem as empresas, fábricas de carro, tudo isso. Como que você enxerga transformar Nilópolis, esse desenvolvimento econômico de Nilópolis, e tentar reter que essas pessoas diminua o número, você falou de 70 mil, né? 70% vem para o Rio e ficarem em Nilópolis. Pedro, uma coisa interessante é o seguinte, Nilópolis, tá? Nós temos hoje 5.570 municípios no país, né? Independente da questão do Pacto Federativo, né? Daqueles municípios que tem lá, acho que, se eu não me engano, 5 mil habitantes, de sair e ficar no município maior, mais próximo, mas nós temos 5.570 municípios no país. Nilópolis já foi, até pouco tempo atrás, pouquíssimo, 3 anos, sei lá, 2 anos atrás, Nilópolis foi o município com o maior adensamento demográfico do país. Né? Por quê? O IBGE, ele considera, tá, estatisticamente, que Nilópolis tem 19 quilômetros de perímetro urbano. Tá? Só que está errado. Porque, na verdade, Nilópolis tem 9 quilômetros de perímetro urbano e os demais, que são 10, quase 11, é do parque, área de proteção ambiental, que é o Parque Natural do Jericinó. Tá? Na verdade, o Parque Natural do Jericinó é uma área que é do Exército, enfim, é da União, e ela corta, né? Se você cortar o Jericinó todo, você sai lá em Realengo, em Bangu, é incrível. Se tivesse um plano, enfim, que não fosse ferir, né, a fauna, a flora ali de alguma forma, mas que as pessoas cruzassem os municípios, você despenderia diversos outros recursos que não precisaria gastar, né? Custo. Enfim, então Nilópolis, Pedrinho, como cidade, como infraestrutura, a minha ideia para Nilópolis é fazer uma verticalização de cidade, tá? A gente não tem mais para onde crescer, tá? Horizontalmente, a gente não tem para onde ir. A gente não tem espaço ainda que pode ser habitável. Por exemplo, eu faço a comparação com Maricá. Maricá tem 30% de apenas de ocupação urbana. 70% de Maricá não está ocupado. Mas, porra, Maricá é gigante, entendeu? Nilópolis não. Nilópolis a gente não tem muito o que fazer. O que eu acho que é muito importante, Pedro, como o tema da live é a questão da integração da região metropolitana, você falou São João de Meriti, ele está incluído como região metropolitana, né? A gente tem 17 municípios que se englobam ali dentro dessa região metropolitana. Rio, Nilópolis é considerado também, né? O que eu penso muito, eu vou fazer uma analogia ao que o Flávio Dino fez no Maranhão, né? O Flávio, ele pegou e ele fez um consórcio de alguns estados ali, do norte e nordeste. Chegou a pegar, se eu não me engano, uma parte do norte, né, e pegou o nordeste ali, Maranhão, pegou Bahia, enfim, acho que chegou a pegar Pernambuco também, pegou alguns locais ali específicos e fizeram um grande consórcio, que é o quê? É fazer uma compra coletiva, né, uma compra que onde tem uma demanda muito maior. Você pega, por exemplo, a coisa que a gente tem mais deficiência em todo o país, né? Você vê isso nos estados, os municípios estão muito carentes, que é a saúde pública, tá? É uma coisa até que é um problema crasso que a gente tem, né? Então, saúde pública, tá? Nilópolis tem uma deficiência que a gente não tem posto de saúde funcionando. Ok. Vamos fazer um feijão com arroz. O que a sociedade precisa? A sociedade precisa que a mãe vá levar uma criança para fazer o atendimento básico e saia satisfeita dali. Eu não preciso ficar inovando tanto e ficar ajustando as coisas para o que já está ali, só precisa estar funcional. Então, eu preciso de 10 ambulâncias para a cidade, mas eu não tenho recurso para comprar 10. Tá? Eu acho que a região metropolitana ou a Baixada Fluminense, os 3 municípios da Baixada Fluminense, poderia haver um consórcio entre as cidades, entre os municípios, para fazer essas compras coletivas. Isso ajudaria, obviamente, né, o custo da compra, tá? E você fomentaria
a questão dessa integração, porque um vai demandar do outro, um vai precisar do outro. Nilópolis, Pedro, a única coisa que eu acho, tá? Pelos estudos que eu faço e pelo que eu entendo, muito pouco realmente de economia, mas eu entendo demais de empreendedorismo, eu vivo isso há muitos anos na minha vida, a única salvação para Nilópolis é o empreendedorismo. Tá? Você desenvolver a parte socioeconômica da cidade através dos empreendedores. Hoje, em Nilópolis, a gente tem, em Nilópolis, 14 mil CNPJs. Tá? Para uma cidade que é desse tamanho. É um número absurdo. É óbvio que dentro desse número de 14 mil empresas, a gente tem, sei lá, tá? Eu não peguei, eu não apurei o dado, não afinei. Mas a gente tem 7 mil MEI. Vamos supor, tá? Ou seja, são 7 mil CNPJs que são empresas microempresa, pequena empresa, grande empresa, média empresa, e 7 mil microempreendedor individual, né? Essa galera, instintivamente e de forma nativa, já são pessoas que têm resistência e muita resiliência. O que falta na nossa cidade é, por exemplo, o que eu faço como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis, é fomentar essas pessoas, trazer conhecimento, né? É fornecer um ambiente favorável para negócios, para ajudar essas pessoas a se capacitarem e se desenvolverem, e fazer com que essas compras elas se retroalimentem dentro da cidade. Tá? Eu, por exemplo, eu não consigo trazer uma indústria para a cidade. Né? Seria muito utópico eu falar, não, vou trazer uma fábrica da Caoa Sherry para cá, da Fiat. Não tem como. Né? Mas eu consigo, Pedro, fazer a descentralização dessas empresas. Por exemplo, eu monto um polo de inovação dentro da cidade, onde eu vou fomentar as startups para elas desenvolverem soluções para essas fábricas, para essas empresas. Tá? Então, é uma forma, porque Nilópolis fica no centro. Né? Nilópolis, eu sou irmão aqui de Mesquita, eu tenho mais um pouco Nova Iguaçu, eu tenho São João de Meriti, que é aqui do lado, Pavuna, apesar de ser Rio, mas é um bairro muito importante que é aqui perto. Então, eu tenho Queimados, que tem um grande polo industrial. Então, por que eu não posso ser, dentro da Baixada, um centro de inovação tecnológica? Né? Então, através do meu conhecimento, né, de empreendedor há muitos anos e ter trabalhado com a multinacional, enfim, ter sido diretor de empresa e tal, eu tenho essa acessibilidade, eu tenho essa entrada nessas grandes empresas, onde, obviamente, qualquer grande empresa ela vai querer fazer negócio com o prefeito. Tá? A gente não pode ser hipócrita, né? Isso é funcional. A gente tem um grande exemplo. A gente não vai discutir certo ou errado, mas a gente tem o exemplo fantástico do Dória, que em 100 dias de governo, o cara catapultou, ele desenvolveu 65 mil postos de empregos dentro do estado de São Paulo. Né? Ele levou 100 multinacionais com sede para lá. A gente perdeu sede de multinacional aqui, de startup grande aqui, que foi para lá. Né? O Netflix tinha escritório no Rio de Janeiro, foi para São Paulo. A gente tinha o Cabify também. Até o cara que trouxe o Cabify para o Brasil é um grande amigo meu, foi para São Paulo. Né? Então, assim, São Paulo é um polo gigantesco, além de ser o estado com o maior PIB do país, cresceu 3 vezes mais do que o próprio país, né, economicamente. É uma referência que a gente tem de descentralização desses polos de inovação. Então, eu acredito que Nilópolis tem toda a oportunidade, por ser uma cidade muito pequena, de você, por exemplo, implementar internet das coisas dentro de Nilópolis. Eu consigo, Pedrinho, só para ter uma ideia, que eu trabalho com isso há muito tempo, eu com 4 antenas de internet das coisas, que é a rede LoRa, eu consigo cobrir toda a minha cidade. Tá? E uma das coisas boas que o Michel Temer fez antes de sair do governo, ele assinou o plano, que é o Plano Nacional de Cidades Inteligentes. Então, todo projeto para inovação que é voltado para cidades inteligentes, você pode fazer a adesão, você pode comprar no valor de até 200 mil sem licitação pública.
né? Então, assim, é falta de interesse das cidades, né? Então, eu acredito que Nilópolis, isso é um dos meus desejos, tá, Pedro? Que a gente, pelo menos no primeiro ano de governo, caso eu seja, de fato, candidato e caso eu seja eleito, no primeiro ano de governo, eu quero estar entre as 10 cidades, eu quero estar no ranking das 10 cidades inteligentes do estado do Rio de Janeiro. Isso era uma coisa que eu ia comentar com você, estava aqui na minha... Era o segundo tópico, Juan. A questão da Smart City, né? Cidade inteligente. Isso tem crescido bastante, inclusive... Fala, Gabriel, fica bem-vindo. Pode falar. Estava falando com meu amigo aí, Gabriel Olendorf, tá. que é do Juventude do PSDB, grande irmão. Lá no estado do Paraná, da capital, né, Curitiba, ela é referência como uma cidade de inteligência, uma referência em urbanismo. Obviamente, estou falando de uma capital, mas não quero botar em comparação de modo algum. Mas tem crescido, tem aumentado o número de cidades do interior, de regiões metropolitanas, que tem dado certo esse projeto de cidade inteligente. Inclusive o Pezão, quando foi prefeito na cidade dele, no sul do estado do Rio de Janeiro, ele conseguiu se promover justamente por fazer da cidade uma smart city, uma cidade inteligente. Como que você imagina, você falou aí no primeiro ano, 6, 10 primeiras, mas como que você imagina transformar Nilópolis numa smart city, numa cidade inteligente? Pedro, uma coisa que as pessoas não conseguem entender muito no conceito de Smart City, né, cidades inteligentes, é que primeiro a cidade ela precisa ser digital, né, para depois ela ser inteligente. Então, é um recurso que a gente tem que trabalhar, né, além do recurso do capital humano e cultural da cidade, é a gente planejar a cidade com pouco recurso tecnológico de inovação, tá? De primeiro tornar a cidade digital, que é o quê? Os serviços públicos, eles precisam estar com inovação e precisa ter transparência, onde o cidadão ele vai entrar num portal, ele vai ver os números da Secretaria de Serviço Público, da Secretaria de Saúde. Isso precisa ser digital. O cidadão ele precisa se sentir pertencido àquele ambiente, né? Então, esse é o primeiro desafio, tornar a cidade digital e onde as pessoas andarem, elas terem conexões, né? A gente precisa garantir a interoperabilidade dos serviços de telecomunicações dentro da cidade. Óbvio que isso é uma coisa de esfera federal, mas a gente tem algumas prerrogativas, né, que são compostas dentro da prefeitura para serem feitas isso. Então, assim, como eu vejo, eu tenho até... Você falou de Curitiba. Eu participo há 4 anos da maior feira do mundo de cidades inteligentes, que se chama Expo Smart City. É uma feira que ela veio de Barcelona, a FIRA, né? Eu cheguei a conhecer também. E tem uma empresa em Curitiba que se chama M-Cities. Perdão, M-Cities é do meu amigo, do meu outro amigo. É iCities. Né? A iCities, ela comprou a licença da FIRA e levou para Curitiba, que é a maior referência hoje que a gente tem no país. Né? E eu já tive reunião com o Rafael Greca, com o governador, o garotinho, não, o Ratinho, o garotinho, ó. Você sabe que o Ratinho é do PSD, né? Deus me livre. Oi? Você sabe que o Ratinho é do meu partido, né? Sei. E eu já tive reunião com ele, eu tive reunião com a Cris Alesi, que é a secretária de inovação do Vale do Pinhão, o Chico também, que era o antigo. Então, eu participei muito das feiras da Expo Smart City. Eu ia participar, já estava com tudo comprado, hospedagem, avião e tudo para março. Por quê? O legal de Curitiba, Pedro, é que eles fizeram, cara, uma... Valeu, show, obrigado. Eles fizeram o quê? Eles pegaram soluções viáveis de pequenas startups, tá? De toda a Curitiba e implementaram e fizeram a prova de conceito, né? Ou fizeram, enfim, o projeto piloto dentro da prefeitura, tá?
Tem um projeto lá que é fantástico, cara, que é o seguinte, você anda nas praças de Curitiba, não sei há quanto tempo você foi lá, né, mas eu estive lá no passado, retrasado também. É, as praças, você está andando nas praças públicas, você vê tudo arborizado, Uhum. tudo com flor. Aí tu entende, tu fala, porra, a manutenção disso deve ser difícil para Dedéu, né? Não, cara, não é. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma startup, tá? Que faz o quê? Eles, um projetinho, cara, simples, que é factível de implementar em qualquer cidade, Pedro, tá? A startup, ela montou uma casinha, tá? Que é para as abelhas ficarem ali dentro, tá? Eu não sei se eles fizeram uma colmeia lá dentro, alguma coisa. Cara, eles botaram um QR Code, então qualquer pessoa que transita pode ver qual o projeto, tem todo o histórico do projeto e tudo. E as abelhas, elas ficam, né, eu não sei como é esse estudo, né, teve biólogos envolvidos e tal, elas ficam somente naquele perímetro ali que está essa casinha. Então, elas cuidam da polinização desses jardins. Então, a única coisa que a prefeitura faz é o seguinte, ir lá e manter a poda, tá? O resto, a própria natureza trabalha ali. É uma coisa incrível. E isso é tecnologia, né? Não deixa de ser tecnologia, né? Então, assim, Curitiba é referência em muita coisa. Então, a cidade de Nilópolis, né? Eu entendo que por conta exatamente da sua demografia, né, a sua estrutura de cidade, a gente rapidamente, Pedro, com inovação tecnológica, com IoT, né, e com aplicativos da cidade, entendeu? Com os serviços públicos tendo transparência, naturalmente estímulo repetitivo, né, a psicologia fala disso, a população ela vai entender que ela pegando o celular, ela resolve o problema dela. É isso que a população precisa ser, ter pertencimento do local. Tá? E eu imagino, não sei quanto tempo a gente tem de conversa, você que vai saber Nós aí. estamos com 42 minutos. Maravilha. Eu tinha tem várias coisas anotadas aqui que eu poderia te provocar aqui para você tentar é, se defender aí, para te provocar mesmo. Encher aqui até te mandei ontem, né, uma foto de um livro que eu estou lendo sobre urbanismo, que eu na hora lembrei de vocês em Nilópolis. Teria que até ver alguém falando de reutilização de resíduos e tal, mas eu vou para uma pergunta bem direta. Nós aqui na cidade do Rio de Janeiro, como gestão pública, vamos supor que ambos possam estar eleitos no próximo ano, é a intenção, né, se formos candidatos. Como que a cidade do Rio de Janeiro, nessa integração com a região metropolitana, ou diretamente com Nilópolis, como que ela pode ajudar a cidade de Nilópolis? Cara, o maior problema que a sociedade aqui, a população fala, e, e que eu entendo, é a parte de segurança pública. Você me dá um Né? minuto? Claro, Só queria saudar a primeira-dama, Carla Brice, que acabou de entrar aqui na live. A sua tá aí? primeira-dama. Caraca, não acredito. Ah, ih, cara, tô vendo aqui, entrou um monte de gente, meu Deus. Carla Brício, Carla Brits, tá É a sua aqui. primeira-dama? É, pô, essa daí, meu irmão. Mas quem manda sou eu, irmão. Ela não manda nada. É eu que mando, tá? Até Fala você mesmo. botar a vírgula, mas continua. É verdade. Mas pode falar, cara. Não, como que a gestão pública carioca poderia ajudar nessa melhoria da cidade de Nilópolis, nessa integração da região metropolitana? Eu concordo plenamente com você, Juan, a importância do consórcio intermunicipal. Isso, inclusive, tem vários livros sobre isso que eu tenho aqui. Eu busco estudar sobre isso também. Tem muitos casos de sucesso em São Paulo, Santa Catarina, mas no estado do Rio de Janeiro você não escuta falar muito sobre isso. Então, Uhum. como que a cidade do Rio de Janeiro poderia ajudar nessa questão? Cara, bem provocativa, né? A pergunta. Eu acho que, assim, hoje o calcanhar de Aquiles nosso, né? Vendo a questão
do Rio, com Nilópolis, né, a região metropolitana, é a questão de segurança pública, cara. Aqui, na verdade, aqui do lado de Nilópolis, sei lá, 3 quilômetros daqui de onde eu tô, é Anchieta, né? Anchieta, na verdade, falam que é o último bairro do Rio de Janeiro e alguns que é o primeiro, né? Porque é daqui para o Rio, né? E, pô, o que mais tem, cara, a gente tem dados absurdos aqui de furto de veículo, né? E a gente não tem, dentro das nossas secretarias de segurança pública, conseguir fazer a rastreabilidade desses veículos roubados, né? E entender para onde ele está indo, né? Então, o que eu acho que pode ser feito imediatamente, tá? Essa questão de segurança pública, tá? A gente ter câmeras específicas compradas através de um consórcio, de uma cooperação de parceria tecnológica, alguma coisa, comprar câmeras que façam LPR, né, que é a leitura de placa, e que faça toda essa transferência do Big Data, né, os dados de onde estão indo, para onde está indo. Eu acho que essa conversa tem que ser feita, e com a saúde pública também, né? Porque a gente vê que alguns municípios, né, muitos eles utilizam, até por conta de, obviamente, hierarquia e as prerrogativas do Estado e do município. A própria segurança pública é uma prerrogativa de Estado, mas nós temos compromisso compartilhado, né? A saúde pública também. Então, ter alguma conexão com a saúde pública de como um usuário daqui de Nilópolis ter uma carteira, não é uma carteira do INSS específica, mas uma carteira metropolitana, como ele pode ter um atendimento e ter uma identificação. A gente viu um problema enorme, Pedro, que a gente não conseguiu quantificar os óbitos que houveram dentro da cidade de Nilópolis. Por quê? Tinha muita especulação, né? Foram tantos óbitos essa semana. Não, mas não foi em Nilópolis, porque um morador, tá, que é usuário do serviço público no município do Rio, ou trabalha no município do Rio, adoeceu e foi internado no hospital público no município do Rio. Então, quando você vai fazer toda essa métrica, você vai quantificar, né, quantos óbitos houveram e qualificar, né, se foi morte através da Covid-19 ou não, os números eles vão ser do município do Rio, né? Então, a gente tem uma ingerência sobre isso, né? A questão da saúde pública e da segurança pública. Então, eu acho que essa conexão, essa cooperação, principalmente cooperação, Pedro, que eu falo, cooperação técnica, cooperação tecnológica, tá? Eu acho que dado público, tá? Esses dados sensíveis, dados do cidadão, eles precisam ser compartilhados, né? Para que a gente entenda os dados de consumo realmente do meu cidadão que está no município do Rio, né? O meu cidadão que pega o veículo dele e sai todo dia para trabalhar no município do Rio, quanto tempo ele fica, quanto tempo ele volta, porque aí a gente consegue diligenciar melhor os nossos serviços públicos, tá? Eu acho que nesse momento deveria ter uma convergência dos assuntos e conversa de fato, entendeu? Olha, vereador, olha só, nós estamos tendo mais casos de roubo de veículo, dos veículos que estão sendo furtados em Bangu, eles estão indo para Campo Grande. O que está acontecendo? Porque aí o batalhão de Campo Grande ele vai tomar uma diligência mais eficaz. E assim, né, consequentemente, os outros bairros e os municípios também saberão como eles poderão diligenciar as suas equipes para fazer tudo. Equipe de saúde pública, equipe de serviço público, equipe, tudo é conectado, né, cara? A gente tem um rio que passa aqui em Nilópolis, que ele nasce, sei lá na Pavuna, lá em Bangu, sei lá onde vem o rio. Então, pô, às vezes o rio está aqui, transborda, tá? Por falta de competência e diligência dos nossos serviços públicos daqui da nossa cidade, a gente tem esse compromisso com isso, mas também por competência da Secretaria do Município do Rio e do INEA,
Inclusive, eu não lembro se eu estava na Secretaria de Conservação, vou dar até um salve aí para o Babalaô Ivanildo dos Santos, mandar um abraço para ele. Axé, meu irmão, muito bom, seja bem-vindo. Ele, quando, não lembro se eu estava na Secretaria de Conservação da Prefeitura do Rio, A se gente eu tem era 10 da minutos, Cultura tá, na época. Pedro? Hã? A gente tem 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. É, não lembro se era da conservação ou da Conlurb, foi em algum dos dois momentos, quando eu trabalhei na prefeitura, eu recebi um pedido de um vereador de São João de Meriti, assim, de repente, nunca tinha falado com o cara, justamente sobre isso, que tem um rio na Pavuna que chega em São João de Meriti, eu não sei o nome do rio agora de cabeça, É o Rio mas Pavuna. Hã? É o Rio Pavuna. É o próprio rio Pavuna, e aí ele vira para mim e fala, Pedro, vocês aí precisam fazer tirar aqui essa lama, essa terra, dar um deságua aqui, que esse rio está inundando aqui em São João. Se vocês não fazem aí, de nada serve a gente fazer aqui. Então, isso é uma forma de uma integração fundamental para ambas cidades, porque assim você está evitando um problema em São João e depois você está evitando um problema na Pavuna também, naquela região, e que a gente conseguiu resolver em questão de uma semana, assim, dias, não lembro, não foram muitos dias, mas esse é o tipo de integração também do dia a dia, na cooperação da conservação. Tem aí o Nilópolis da sustentabilidade falando muito de, eu estou lendo aqui, né, o que entra, falando muito do meio ambiente e tal. Então são essas pequenas coisas que pouca gente vê, porque existe, né, o ditado que obra ou serviço público embaixo do asfalto ninguém vê. Imagina num rio. Então pouca gente vai saber aquilo, só quem mora realmente em volta do rio. Então a gente precisa pensar nessa integração. Daqui para cá é você, mas daqui para cá sou eu, mas para você fazer eu preciso fazer primeiro. Não A ficar questão sempre toda, não, vai você, não, vou eu, não, vai você. a questão toda, Pedrinho, é o seguinte: há uma vaidade já intrínseca, entendeu? A gente sabe disso, né? Que há uma vaidade absurda, vereador, né? O vereador, eu tô aqui no meu bairro, quem manda aqui, porra, sou eu, né? Aí o vereador tem muita ação, por exemplo, que os vereadores podem fazer através de requisitos de informação. Ele não precisa desenvolver um projeto de lei, ele não precisa aprovar lei. Ele tem as prerrogativas do legislativo, né? Que é fazer requisições de informação. Então, assim, há muita essa vaidade, né? Principalmente, cara, de secretaria, né? Secretário acha que, porra, é semideus. Secretário é funcionário da população, irmão. Exatamente. Secretário, tu vai em algumas cidades, ou o maluco bota lá um coletezinho, acha que é Deus, que ele entra em qualquer lugar, sem mandado, ele entra porque acha que por ele ser secretário, ele tem a prerrogativa de acessar o local e querer, fazer o que ele quiser, né? E principalmente, cara, quem está com mandato em exercício, né? É prefeito, é vereador, né? O prefeito tem um pouco mais de outro posicionamento, né? Mas vereador, irmão, que é de bairro, a galera de bairro, que ficam locais, os caras acham que são deuses, né? Que tem tudo que tem que passar pela mão dele, né? E que ele não vai falar com a outra cidade, né? Por vaidade. Então a gente tem que, assim, o Mandurinha não faz verão, né? Mas a gente tem que, alguém tem que começar a fazer, cara. Alguém tem que começar a fazer, né? Espero que do lado de Nilópolis você seja o próximo eleito para poder começar a fazer isso. Tomara, cara, porque assim, eu nunca dependi de política, né? Então eu tenho as melhores intenções possíveis. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar o meu salário? Quero, eu vou trabalhar, eu tenho que ter salário. Só que, cara, dentro da minha cidade, com salário de prefeito, a gente vive muito bem, cara. Sabe? É assim, é um absurdo a gente ver, cara, eu tenho para soltar, Pedrinho. Eu estou fazendo um estudo, tá? Eu estou para soltar uma planilha. Nós vamos fazer arte, nós vamos impulsionar isso direitinho. Nós recebemos sem trabalhar, irmão,
Prefeitura não está fazendo nada, está lá sentado o prefeito, os secretários, os vereadores. A gente recebe de verba federal, em média, verba federal, tá? Em média, para a educação, em torno de 2,5 milhões por mês. Aqui para Nilópolis, 2,5 milhões por mês. Para Nilópolis, do Fundeb. A população não sabe disso, eu vou falar. Tem que ter transparência. Para a saúde pública, assistência básica da saúde, enfermaria e tal, a gente recebe em torno de 3 milhões por mês, irmão. Então, assim, é inexequível a gente, através do que a gente já recebe de verba federal, de recursos que a gente tem legais e recursos que são obrigatórios, né, a gente não conseguir ter um serviço público eficiente para uma população que é desse tamanho. Né? Fora a arrecadação, que aí a arrecadação são os impostos municipais obrigatórios, tem ITBI, IPTU, ISS, todas essas coisas, né? Que é a arrecadação que a gente no último ano que se passou, né, nós tivemos uma arrecadação de mais de 416 milhões de reais, fora as verbas federais que pingam todo mês no cofre público aqui de Nilópolis. Tá? Então, assim, a gente tem que entender que nós estamos políticos, né? Os políticos que nós temos hoje no poder, com mandato em exercício, eles não entendem que eles deverão e são funcionários da população, né? São os meus funcionários, porque eu pago imposto pra caramba, emito nota fiscal, então eu contrato gente na empresa, né? Então eu estou girando a economia aqui, né? E nós temos uma vida útil, né? Nós, né? Eu estou já incluindo eu e você num possível eleição, né? A gente ser eleito, né? No próximo pleito. Mas, assim, a nossa vida útil é igual um perecível, cara. É igual um Danone, entendeu? A gente tem um prazo de validade, né? O nosso prazo de validade... Pode falar. O que eu já falei no começo e repito muito a diário. Eu sei que isso também é o seu caso. Eu não vivo da política, eu vivo para a política. São duas coisas bastante diferentes. Você já foi diretor de multinacional, eu tenho 28 anos, como você falou no começo, e sou formado em relações internacionais. Então, convites para trabalhar no exterior, eu já tive diversos. Estados Unidos, México, já tive a oportunidade de estudar na Espanha. A gente tem 2 minutos, irmão. Hã? 2 minutos. A live está ótima. Na Espanha, mas eu preferi, com certeza, voltar para o Rio, porque eu já estive em Brasília morando, e após convites voltei para o Rio justamente por isso, para continuar trabalhando pela política e para a política. Enfim, Juan, encerra aí, manda meu abraço para todo mundo, usa aí os 1 minuto e 30 que tem a seu favor. Cara, desculpa, eu falei demais, mas eu acho o seguinte, quando a gente só faz negócio com pessoas que a gente gosta, né? E você sempre me deixou muito à vontade, você é um cara muito generoso, tá? Um rapaz aí, um jovem que tem uma história familiar com uma bagagem absurda, que a gente tem que ser muito agradecido pela história da tua família, principalmente a história do teu pai, para a saúde pública do nosso estado, né? Apesar de estar no Rio de Janeiro especificamente, mas o doutor Pedro Ernesto, eu mando um grande beijo para ele, para a tua família, para sua mãe, para o seu irmão. Agradecer a essa oportunidade pela representatividade que vocês têm para a nossa sociedade carioca. Agradecer essa oportunidade de estar com você aqui, ter deixado eu falar. Você é um cara tão cavalheiro que só eu falei, tá? Mas eu acho que é o momento, de fato, de mostrar que nós temos potencial, nós temos boas intenções e a gente vive para servir, né? Churchill falava uma coisa interessante, vou tentar falar rapidamente, né? A política... Ih, já está acabando, irmão. 30 segundos não dá para falar, tá? Mas não dá. Depois eu falo a frase de Churchill. Mas, cara, obrigado. Eu espero ter outra oportunidade. Espero te rever em breve, tá bom, meu irmão? Se Deus quiser, tamo junto. Um abraço. Valeu. Fica com Deus. Obrigado. Um beijo em todos. Tchau, tchau.